Deus é um Deus de tempos e estações. Sua palavra diz: quando ele se levantar para abençoá-lo, ninguém poderá fazê-lo voltar atrás. Ele falou aos filhos de Israel após um longo período de sofrimento para se levantarem e brilharem. Por quê? Porque a luz deles havia chegado. Era a hora deles, era a temporada deles. Deus estava mudando a situação deles e ele estava dizendo o que iria acontecer. Isaías capítulo 60, versículo 1 diz: Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Chega uma época em que Deus se levanta para abençoar seu povo fiel. A Bíblia chama isso de recompensa. Sim, talvez você nunca tenha ouvido falar disso antes, mas Deus recompensa as pessoas fiéis, não apenas no céu no último dia, mas também na terra. Abraão andou com Deus e viu a recompensa dele enquanto ainda estava vivo, antes de ir para o céu, para testemunhar a recompensa maior. Moisés foi fiel em toda a casa de Deus, e ele também o recompensou aqui antes de ser levado para a glória. José, Davi, Daniel, os 3 rapazes hebreus e muitos outros receberam recompensas. Chega um momento em nossas vidas em que Deus diz: é hora das suas bênçãos e ninguém pode impedir. Na verdade, a Bíblia chama de infiel e injusto se Deus se esquecesse da fidelidade de alguém a ele. É o que está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Portanto, é seguro dizer que mesmo que você esteja enfrentando alguma dificuldade hoje, se puder permanecer fiel, logo chegará ao seu tempo de bênção e nenhum demônio poderá impedir que ela, a bênção, chegue até você. Agora, quando esta época de recompensa e bênção chegar, você deve ter o cuidado de aprender a ler os sinais para não desistir ou se afastar de seu trabalho fiel. Por que esse é um ponto tão importante? Porque você pode minar seus anos de fidelidade a Deus e perder a recompensa anexada se você se tornar infiel e deixar de seguir o Senhor. Digamos, por exemplo, que você tem servido ao Senhor com integridade por anos, recusando-se a mentir, roubar, trapacear ou praticar qualquer impiedade em sua organização. E então, frustrado por não ter sido promovido por todo esse tempo, você cede e começa a se envolver nas coisas contra as quais antes se opunha, mesmo sabendo que não agradam a Deus. Bem, aqui está o que vai acontecer. Deus vai perdoá-lo quando você pedir sua misericórdia e se voltar para Ele. Mas há uma chance de você ter adiado ainda mais a sua recompensa, porque o tempo é muito crucial para Deus. Você pode ter se recuado antes de Ele visitar aquela organização para o seu levantamento, e por causa do que fez, você pode ter caído em desgraça com o instrumento da recompensa que Ele iria lhe dar. Deixe-me te dar um exemplo da palavra de Deus. Você pode ter ouvido a história do sacerdote que criou Samuel, chamado Eli. Este homem era tão fiel a Deus que era responsável pelo único lugar onde a nação vinha para adorar e sacrificar a Deus. Isso foi Siló, onde Samuel cresceu sob sua tutela. No entanto, embora tenha criado Samuel para temer a Deus, Eli teve 2 filhos a quem ele permitiu que desonrassem a Deus como sacerdotes. Ele nunca os repreendeu ou puniu por seu comportamento. Ele poderia pelo menos removê-los de serem sacerdotes, mas em vez disso, ele permitiu que continuasse quem estavam fazendo. Eli provavelmente era como muitos pais cristãos hoje, que deixam seus filhos fazerem o que quiserem, tudo em nome de crescer, se divertir e se encontrar. Eles poupam a vara e libertam uma geração de jovens que honestamente não conseguem distinguir o certo do errado, pois foram deixados à própria sorte pelo povo a quem Deus os confiou. Veja, como pai, você é o cuidador daquela criança que Deus te deu. Ele é o verdadeiro pai e julgará você pelo papel que você se recusa a desempenhar na vida dela. As Escrituras dizem que os filhos são a herança de Deus, o que significa que pertencem a Ele, e Ele os confiou a você. Digamos que você tenha feito a sua parte. Se eles seguirem, tudo bem. Caso contrário, eles enfrentarão as consequências. Não permita a si mesmo estar em uma posição na qual você não tenha feito nada para apontar seus filhos na direção certa. Quero crer que essa pequena parte que falei sobre filhos foi para alguém que está ouvindo esta mensagem agora. De volta a Eli, portanto.
Ser um bom homem era ótimo. Ele foi fiel, conduziu e guiou a nação. Deus tinha um plano pessoal para honrar este homem, mas suas ações e inações o fizeram perder essa recompensa. Ouça o que Deus disse em 1 Samuel capítulo 2, versículos 30 ao 35. Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel: na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora, diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram honrarei, porém aos que me desprezam serão desmerecidos. Eis que vêm dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais velho nenhum em tua casa. E verás o aperto da morada de Deus a um tempo com o bem que fará a Israel, e jamais haverá velho em tua casa. O homem, porém, da tua linhagem, a quem eu não afastar do meu altar, será para te consumir os olhos e para te entristecer a alma. E todos os descendentes da tua casa morrerão na flor da idade. Ser-te-á por sinal o que sobrevirá a teus 2 filhos, Hofni e Finéias. Ambos morrerão no mesmo dia. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que procederá segundo o que tenho no coração e na mente. Edificar-lhe-ei uma casa estável e andará ele diante do meu ungido para sempre. Sei que isso pode parecer assustador, mas quero que saiba que Deus leva você a sério e quer ser levado a sério também. Eu acredito que às vezes as consequências que Deus aplica vêm de um lugar de dor no coração dele, do fato de que ele colocou tudo no lugar para você e para mim, apenas para nos ver mudar de posição e jogar tudo fora por nossas ações ou omissões. No entanto, a parte boa é essa. Nesta mesma passagem da Escritura, Deus fala da recompensa que ele dará àquele a quem ele levantará para servi-lo. Isso significa que quando servimos a Deus fielmente, ele nos abençoa e nos recompensa. Quais são os sinais a serem observados para que você possa começar a se preparar para as bênçãos? Número 1. A noite parece ficar mais escura. Este é o primeiro sinal de que algo bom está para acontecer em sua vida. Este sinal pode ser desanimador, porque se você não tiver resistência, pode desistir de Deus neste momento. Durante os tempos sombrios, você pode perder um emprego ou relacionamentos. Sua vida pode parecer despencar e você pode até começar a pensar que não faz sentido viver. A pressão se multiplica ao seu redor para influenciar sua fé. No entanto, você deve se lembrar que é um filho de Deus. Você nunca anda sozinho porque seu Pai está com você. Ele prometeu que nos momentos mais sombrios e difíceis ele estará com você para protegê-lo até que você saia do outro lado. Salmos, capítulo 23, versículos 4 ao 6, diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Pense sobre isso. Deus quer te dar uma mesa, e onde Ele a coloca? Na presença dos seus inimigos. Ele primeiro permite que você passe pelo vale mais escuro. Nesse momento, o mal pode te cercar, mas não deixe de confiar em Deus. Não comprometa sua integridade. Seu dia está chegando. Se você perseverar nos tempos sombrios, terá a sua recompensa de Deus. Número 2. As tentações ao seu redor se multiplicam. Outro sinal de que a sua bênção está prestes a chegar é que as tentações começarão a vir. A diferença entre esta e as noites escuras é que às vezes essas tentações não serão necessariamente eventos tristes. Elas vêm apenas para fazer você cair na fé ou escolher um caminho diferente do plano de Deus para você. Por quê? Porque o inimigo sabe que se você escolher esse caminho, perderá a recompensa que está chegando aos fiéis. Fidelidade significa cumprir consistentemente seu dever bem ao longo do tempo, não importando as inconveniências ou pressões envolvidas. O diabo sabe disso, então ele tenta tornar os cristãos inconsistentes. Hoje, muitos crentes estão pulando de um ponto para o outro onde acham que está acontecendo. Pouquíssimas pessoas estão servindo fielmente a Deus e esperando por suas bênçãos em suas vidas. Elas aceitaram a mentira do diabo de ajudar o céu a se ajudarem. Ouça,
Você não pode desempenhar o papel de Deus. Sua parte é crer e permanecer dentro dos limites da graça e da justiça de Deus, e se você permanecer forte, terá sucesso. Por último, o número 3. Deus vai começar a remover algumas pessoas da sua vida. Isso é muito importante. Às vezes, por causa do que Ele quer fazer em sua vida e por meio dela, Deus removerá deliberadamente pessoas de sua vida. Se essas pessoas permanecerem, elas se tornarão um instrumento nas mãos do diabo para tentar ou te pressionar a se tornar um servo infiel de Deus. Então, para te salvar disso, Deus pode causar certas altercações. Dessa forma, embora possa doer, você estará posicionado adequadamente para a bênção que virá. Não perca esses 3 pontos, meu amigo e minha amiga. Eles são cruciais para você receber o seu tão esperado testemunho. Esteja você esperando por uma bênção como Abraão e Sara, ou esperando por uma promoção prometida como para Davi, prepare-se para esses sinais começarem. Por que esses sinais devem vir? Vou te dizer, Satanás nunca luta contra o que o beneficia. Se ele lutar contra você, significa que sua vida e seu destino são uma ameaça para ele. Quando ele se levantar contra você, considere isso algo positivo. Ele está te dizendo que algo bom está por vir. Então, o que você deve fazer ao ver esses sinais? Comece louvando a Deus. Alegre-se. A Bíblia diz que você tirará água das fontes da salvação com o poder da alegria. Se alegre e você estará se posicionando para o melhor que está por vir para o povo fiel de Deus. Os sonhos cativam a imaginação da humanidade há milênios, servindo como portais para o subconsciente e canais para mensagens divinas. Ao longo da história, os sonhos foram reverenciados como um meio de comunicação, muitas vezes superando outras formas de revelação, como visões ou encontros diretos com o divino. Hoje mergulhamos no enigmático reino dos sonhos, especialmente aqueles que significam um chamado do Todo-Poderoso. Número 1. O significado de receber uma Bíblia em seus sonhos. Encontrar uma Bíblia nos sonhos pode inicialmente parecer normal, mas o seu simbolismo traz implicações profundas. Vamos desvendar o mistério por trás desse encontro divino. Não é incomum que indivíduos, independentemente de sua afiliação religiosa, testemunhem a presença de uma Bíblia em seus sonhos. Esses sonhos não são meramente casuais, mas sim carregados de significado. Faça uma pausa e pondere, pois um sonho da Bíblia não deve ser descartado levianamente. Muitas vezes negligenciamos a sabedoria transmitida em nossos sonhos, ignorando as mensagens celestiais que eles trazem. Quer você seja um crente ou um cético, atenda ao chamado embutido nesse sonho. Se as páginas da Bíblia se desenrolarem em sua paisagem onírica, preste atenção, pois isso simboliza uma confiança sagrada concedida a você pelo divino. Isso não é uma mera coincidência. É um apelo divino para proclamar o Evangelho, para anunciar a boa nova até os confins da terra. Seus sonhos são uma tapeçaria tecida pelas mãos do destino, fios do destino entrelaçados para moldar seu propósito. Abrace a solenidade deste chamado, pois é um manto de responsabilidade concedido a poucos escolhidos. Como proclama Romanos capítulo 10, versículo 15, quão formosos são os pés daqueles que pregam as boas novas. Deixe que estas palavras ressoem dentro de você, pois elas ecoam o decreto divino escrito nas estrelas. No Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, somos lembrados: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A Bíblia transcende o reino da existência mortal. É a palavra viva, pulsando com energia divina. Não reduzamos a Bíblia a mera tinta em pergaminho. É a própria essência da revelação de Deus à humanidade. Hebreus capítulo 4, versículo 12 pinta um quadro vívido, comparando a palavra de Deus a uma espada de 2 gumes.
perfurando o céu da ignorância e iluminando o caminho para a salvação. A Bíblia serve de espelho, refletindo a glória inefável do Todo-Poderoso. Dentro de suas páginas sagradas, vislumbramos a majestade do caráter de Deus, seu amor inabalável e graça ilimitada. Jeremias capítulo 23, versículo 29 declara: "Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a rocha?" Na verdade, a palavra de Deus é um fogo consumidor, acendendo as chamas da fé dentro dos nossos corações. Atendamos ao chamado dos nossos sonhos, pois eles são sussurros do divino, guiando-nos pelo caminho da retidão. Abrace a confiança sagrada que lhe foi confiada, pois você está destinado à grandeza. À medida que as páginas do seu destino se desenrolam, você pode seguir os passos dos escolhidos, pois você é verdadeiramente intocável aos olhos de Deus. Número 2. Divulgando a mensagem. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16 diz: "Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado." Você já teve um sonho em que se viu pregando? É natural ter dúvidas quando ocorre uma experiência tão vívida. Sonhar em pregar ou compartilhar o evangelho pode significar um chamado divino. Talvez seja Deus incentivando você a se tornar um veículo para a sua mensagem, alcançando outras pessoas de maneiras únicas. Se a pregação preenche seus sonhos, preste atenção. Pode ser um sinal de que você está sendo chamado para um ministério. Embora alguns possam duvidar dos sonhos como um meio de comunicações, a pregação de sonhos, na maioria das vezes, carrega um senso de propósito e inspiração. Então, o que significa sonhar com pregação? Não é necessariamente um estímulo para subir ao púlpito imediatamente. Em vez disso, é um empurrãozinho do divino para se preparar para um propósito maior. Compartilhar a palavra de Deus não é apenas um dever, mas um privilégio concedido a todo crente. É como estar apaixonado. Você não pode deixar de falar sobre quem conquistou seu coração. Mateus capítulo 28, versículos de 18 a 20. "Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que ordenei a você, e eis que estou sempre com vocês, até o fim dos tempos." As palavras de Jesus ecoam através do tempo, exortando-nos a divulgar a sua mensagem. Não se trata de grandes gestos, mas de conversas cotidianas impregnadas de fé. A grande comissão não é uma tarefa para uns poucos escolhidos, mas um chamado para todos os que levam o seu nome. Então, o que o seu sonho de pregação poderia simbolizar? Uma inspiração divina para falar de Deus, uma paixão crescente por compartilhar o evangelho, uma agitação interior para responder a um chamado superior, a realização do seu chamado para ser um pregador, uma comissão de Deus para espalhar a sua palavra e salvar almas. Embora alguns sonhos possam ser instruções imediatas, outros podem ser visões do que está por vir. Independentemente disso, cada sonho contém uma peça do quebra-cabeças divino, guiando você em direção ao seu propósito. Número 3. Anjos. Vamos falar sobre anjos. De acordo com o livro de Hebreus, Deus envia espíritos ministradores para aqueles que são herdeiros da salvação. Então, se você encontrar anjos em seus caminhos, não é apenas uma coincidência, é um encontro divino. É como uma linha direta para o reino celestial, para onde são enviados mensageiros com mensagens personalizadas especialmente para você. A palavra anjo significa literalmente mensageiro, então é melhor você acreditar que há algo importante que eles estão tentando lhe dizer. Agora veja bem, quando você recebe uma mensagem em um sonho, é crucial ter certeza de que ela está de acordo com o que está escrito na Bíblia. Não queremos confusão, não é mesmo? Lembre-se, até o diabo pode se vestir de anjo de luz.
Mas se a mensagem vibra com as promessas de Deus, então você sabe que é legítima. Mas e se um anjo aparecer no seu sonho e não disser uma palavra? É aí que as coisas ficam interessantes. Isso pode significar um monte de coisas diferentes dependendo de para quem você pergunta. Alguns dizem que é um sinal de presença e orientação divina, como ter um anjo da guarda cuidando de você. Outros acreditam que é o seu subconsciente tentando lhe dizer algo, como um pressentimento ou um palpite. E depois há toda a vibração misteriosa. Imagine isto: um anjo silencioso aparecendo em seu sonho, enchendo você de admiração. É como um momento sagrado, deixando você sem palavras e querendo mais. Talvez seja um lembrete das coisas boas que existem dentro de você, como compaixão, pureza e proteção. Você sabe, todas as qualidades pelas quais os anjos são famosos. Os sonhos não são apenas filmes aleatórios passando na sua cabeça enquanto você dorme. Eles são uma janela para sua alma, um vislumbre de seus desejos e medos mais profundos. Portanto, quando um anjo silencioso lhe faz uma visita, pode ser um chamado para despertar, um empurrãozinho para cavar mais fundo, para explorar seu lado espiritual, para encontrar as respostas que você está procurando. Então, da próxima vez que você se pegar sonhando com anjos, preste atenção. Há uma mensagem em algum lugar, apenas esperando que você a decodifique. E quem sabe, isso pode mudar sua vida. Número 4. Óleo de unção. O óleo de unção é como um chamado divino convidando você a servir a Deus. Não se trata de fazer seu próprio óleo ou de procurar alguém para ungí-lo. É um sinal de que Deus notou você e tem um propósito especial em mente para você. É como se Ele estivesse dizendo: tenho algo para você, mas você precisa dar o primeiro passo. Busque de todo o coração e eu lhe revelarei. Você sonha em ser ungido por um homem de Deus? Isso é Deus derramando sua unção sobre você, preparando-o para algo extraordinário, assim como no Salmo 133, versículo 2, onde fala do óleo escorrendo pela barba de Arão, simbolizando a capacitação de Deus para uma tarefa significativa. Confie em seu plano. Ele está equipando você com sua unção para realizar coisas notáveis. É o Espírito Santo guiando você em direção a um dom de ministério, algo alinhado com o propósito de Deus para você. Você foi escolhido para uma tarefa real, como os reis e sacerdotes de antigamente. Seu ministério é espalhar o seu evangelho, curar os enfermos e libertar os cativos, assim como Jesus fez. Permaneça fiel a este chamado para não perder a unção que lhe foi concedida. Número 5. Pregador ou mentor. Se você sonha repetidamente em receber orientação de uma figura religiosa, isso pode indicar que você está sendo preparado para um propósito especial por um poder superior. Em Atos capítulo 2, versículo 17, está declarado: e nos últimos dias acontecerá. Deus declara que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Preste muita atenção à identidade da figura religiosa do seu sonho. Se assemelha a alguém que você conhece, que serve espiritualmente, pode ser uma mensagem com a qual você deve aprender ou ser orientado por essa pessoa. Preste atenção aos seus ensinamentos, pois eles podem conter mensagens específicas feitas sob medida para você. Além disso, sonhos recorrentes com uma figura religiosa específica podem indicar um chamado divino para você servir em uma função semelhante. Por exemplo, se você é frequentemente visitado por sonhos de um ministro conhecido por seu ministério de cura, pode ser um sinal de que você mesmo está sendo chamado para exercer o ministério de cura. Da mesma forma, se os sonhos envolvem um pregador conhecido por seu evangelismo, isso pode significar um chamado para você evangelizar também. Alguns indivíduos da comunidade cristã interpretam os sonhos sobre pastores ou figuras religiosas como inerentemente positivos. Eles veem esses sonhos como bênçãos e afirmações de sua fé e conexão com seus líderes espirituais. No entanto, é crucial exercer discernimento ao interpretar esses sonhos. A Bíblia nos alerta sobre a possibilidade de engano com o diabo disfarçado de anjo de luz.
Portanto, os sonhos com figuras religiosas devem suscitar uma reflexão cuidadosa e um discernimento espiritual. Embora alguns sonhos possam afirmar a autenticidade de certos líderes espirituais, outros podem servir como mensagens de advertência, exortando o sonhador a ter cuidado com influências enganosas. Muitas pessoas relatam sonhos envolvendo encontros com figuras religiosas desconhecidas, como receber bênçãos ou testemunhar milagres. Estas experiências, embora significativas, não devem ofuscar a importância de discernir a fonte e o significado por trás de tais sonhos. É essencial buscar a orientação de Deus e exercitar o discernimento espiritual, em vez de ficar apenas na interpretação dos sonhos ou buscar a validação dos líderes religiosos. Contudo, embora os sonhos envolvendo figuras religiosas possam ter um significado profundo e servir como fontes de orientação espiritual, é essencial abordá-los com discernimento e buscar a confirmação de Deus. Em vez de buscar apressadamente a validação ou orientação de líderes religiosos com base apenas em sonhos, é crucial priorizar o discernimento espiritual e buscar a orientação de Deus. Lembre-se de que a verdadeira orientação espiritual vem do próprio Deus, e somente Ele pode nos guiar no caminho da verdade e da retidão. No atual turbilhão do ruído digital, onde a bússola da moralidade parece estar se recalibrando, você já notou o efeito cascata de valores questionáveis? É difícil não perceber como a era digital se tornou um campo de batalha para os corações e mentes da próxima geração. Em meio a isso, o papel daqueles que andam na fé brilha cada vez mais. Esses indivíduos, enraizados no amor e na graça divinos, emergem como pilares de esperança e clareza. As suas vidas são um testemunho de uma vocação superior, encorajando outros a seguirem um caminho de integridade e verdade. Ao incorporar a essência de Deus, iluminam o caminho para uma sociedade que necessita urgentemente de orientação. Reconhecer esses faróis de justiça enriquece não apenas o crescimento pessoal, mas também a estrutura da sociedade como um todo. As Escrituras tornam-se a nossa lente para identificar essas características, sublinhando a sua importância crítica nos nossos tempos. A presença de tais indivíduos é mais do que um mero conforto, é uma necessidade, oferecendo orientação numa época em que os limites éticos muitas vezes se confundem. O primeiro sinal que uma pessoa é de Deus é o seu papel inabalável como guia moral, liderando pelo exemplo em direção a uma vida de verdade e retidão. Sua dedicação em viver os ensinamentos encontrados nas Escrituras estabelece uma base sólida para superar os obstáculos e dilemas morais da vida. Como catalisadores da transformação social, a sua influência estende-se muito além dos seus círculos imediatos. Através do seu compromisso com a justiça, a misericórdia e a empatia, promovem uma metamorfose em toda a comunidade, encarnando o cerne da promessa transformadora do Evangelho. Ela se torna um canal do amor de Deus, preenchendo o abismo entre o divino e o mundano, convidando outros a uma jornada em direção à redenção e à esperança. Reflita em Mateus, capítulo 5, versículo 16. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Aqui encontramos um chamado à ação. Esta passagem nos incentiva a adotar qualidades de humildade, bondade e honestidade, instigando assim uma mudança positiva em nosso entorno. Para nutrir um caráter de Deus, é essencial estabelecer uma conexão profunda com o Criador por meio da oração, do estudo das Escrituras e da comunhão. Entregar-nos a Deus, permitindo que seu Espírito remodele nosso ser interior, estabelece a base para demonstrar traços de humildade, empatia e integridade.
Esta jornada de transformação também envolve imitar o exemplo de Jesus, amar a Deus de todo o coração e estender esse amor ao próximo. Vejamos Mateus capítulo 22, versículos de 37 a 39. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Viver as virtudes listadas em Gálatas capítulo 5, versículos de 22 a 23, amor, alegria, paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, mostra uma vida influenciada pelo Espírito Santo. Tais qualidades tornam-se a marca registrada de nossas interações, refletindo uma personalidade piedosa em todos os aspectos da vida. O segundo sinal de que uma pessoa é de Deus é que as palavras e as ações se alinham. Em um mundo onde talvez eu vá, muitas vezes se traduz em uma recusa educada. E vamos marcar de se encontrar significa sutilmente um tchau por enquanto. Nossa tendência de dizer coisas que não pretendemos fazer tornou-se muito comum. Estes casos, embora aparentemente inofensivos, corroem gradualmente a nossa capacidade de promover ligações e confianças genuínas. Afinal, a força dos nossos relacionamentos depende da confiabilidade das nossas palavras e da consistência das nossas ações. A verdadeira justiça se manifesta quando alinhamos nossas ações com nossas palavras, refletindo uma fé que dá vida a cada ação, como ecoado em Tiago, capítulo 2, versículos de 14 a 16. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser: ide em paz, esquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Tal alinhamento não só aprofunda a nossa ligação com Deus, mas também com aqueles que nos rodeiam, permitindo expressar o nosso amor por Deus e pelos nossos próximos através de atos tangíveis de bondade e compromisso. Este alinhamento não exige de nós perfeição. Reconhecer os nossos limites e comunicar abertamente quando falhamos não é um sinal de fraqueza, mas de humildade e integridade. Trata-se de fazer as pazes quando prometemos demais e entregamos de menos, mantendo assim a confiança que construímos. Além disso, quando nos deparamos com situações que preferimos evitar, optar pela honestidade em vez da evasão respeita tanto a nós mesmos quanto a outra parte. É possível recusar um convite com graça, expressando gratidão pelo gesto e ao mesmo tempo permanecendo fiel aos nossos sentimentos. Ao enfatizar a importância da congruência entre nossas palavras e ações, somos chamados a um padrão de vida mais elevado que vai além das interações superficiais. É um chamado para incorporar a essência da nossa fé em todos os aspectos das nossas vidas, garantindo que nossas crenças espirituais não sejam apenas professadas, mas praticadas. Ao fazê-lo, tornamo-nos faróis de verdade e integridade num mundo que anseia por autenticidade. O terceiro sinal de uma pessoa que é de Deus: a essência do caráter. Deus se preocupa menos com os rituais que realizamos e mais com a essência do nosso caráter. Trata-se de incorporar o amor que não é apenas falado, mas demonstrado de maneira clara e prática. Esse amor se estende a todos, não apenas àqueles que nos tratam com bondade, mas também àqueles que podem ter nos ofendido. É manter a alegria mesmo quando a vida nos lança os desafios mais difíceis, pois essa alegria não está ancorada nas nossas circunstâncias, mas em algo muito maior: o nosso relacionamento com Deus.
Imagine um mundo onde a paz e o perdão sejam as primeiras respostas ao conflito, onde a paciência não seja apenas uma virtude, mas uma prática, especialmente quando confrontadas com injustiças. Considere a beleza de agir com bondade, não apenas com aqueles que conhecemos, mas com estranhos e até mesmo com aqueles que se opõem a nós. Uma pessoa justa cumpre suas promessas, enfrenta divergências com um espírito gentil e mantém a autodisciplina tanto em suas ações quanto em suas palavras. Esta transformação, esta capacidade de viver as virtudes do Espírito, não é algo que conseguimos por conta própria. É um presente, como sugere Mateus capítulo 5, versículo 16, permitindo que nossas ações iluminem o mundo e inspirem outros a honrar nosso Pai Celestial. Trata-se de ser um reflexo vivo do amor e da graça de Deus em todos os aspectos de nossas vidas. A humildade é a marca registrada de um caráter de uma pessoa de Deus, conforme destacado em Filipenses capítulo 2, versículos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmos. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. É sobre deixar de lado o ego e o interesse próprio para o bem maior dos outros, incorporando a essência do amor de Cristo, priorizando o bem-estar daqueles que nos rodeiam. Esta humildade também significa reconhecer as nossas próprias limitações e imperfeições, compreendendo que a nossa força vem de nossa confiança em Deus e não das nossas próprias capacidades. A sabedoria do livro de Provérbios nos alerta sobre os perigos do orgulho e da arrogância, lembrando que a verdadeira sabedoria e força residem no reconhecimento de nossa necessidade da orientação e da graça de Deus. É um chamado para viver uma vida que não se concentra no autoengrandecimento, mas em servir e elevar os outros, refletindo o amor sacrificial que Jesus nos mostrou. Ser de Deus não se trata apenas de expressões externas de fé, mas do quão profundamente permitimos que essas verdades moldem nossas vidas. É um compromisso de crescer, servir e amar de uma forma que espelhe o coração de Deus. Não é sobre aderir às tendências fugazes da espiritualidade moderna, mas de ancorar nas verdades intemporais que guiaram gerações de verdadeiros cristãos. Esforcemo-nos para ser indivíduos cujas vidas não apenas professem, mas também demonstrem o que significa andar com Deus, convidando outros a experimentar o poder transformador do amor dele. O quarto sinal de uma pessoa de Deus é a força em abraçar a humildade. Reconhecer os nossos erros não diminui o nosso valor. Em vez disso, destaca a nossa vontade de crescer e melhorar. Esta noção pode parecer contraintuitiva numa sociedade que frequentemente nos encoraja a mostrar apenas as nossas melhores facetas, seja em ambientes educativos, no local de trabalho ou mesmo em plataformas de redes sociais. Estamos condicionados a acreditar que admitir nossas deficiências pode nos fazer parecer menos capazes ou diminuir nossas realizações. Contudo, a verdadeira sabedoria e justiça não vem de esconder nossas falhas, mas da coragem de enfrentá-las de frente. É reconhecer que todos nós somos obras em andamento e é através das nossas imperfeições que encontramos espaço para crescimento e melhoria. Esta humildade não é um sinal de fraqueza, mas uma prova da nossa força e autenticidade. Isso promove a confiança e constrói conexões mais profundas com aqueles que nos rodeiam, pois quebra as barreiras do fingimento e permite interações genuínas. Aceitar nossas falhas e aprender com elas é um aspecto fundamental da sabedoria divina. As Escrituras nos dizem que há um valor imenso em confessar nossos erros, não apenas a nós mesmos, mas também a Deus, pois Ele está sempre pronto para estender sua graça e perdão.
Tais admissões não têm a ver com autodegradação, e sim com reconhecer nossa humanidade e nossa necessidade de orientação divina. A Bíblia sublinha a beleza da humildade e a força que advém do reconhecimento da nossa dependência da sabedoria e orientação de Deus. Além disso, incorporar a justiça significa priorizar o bem-estar dos outros em detrimento dos nossos próprios desejos e ambições. É sobre servir em vez de procurar ser servido, espelhando o exemplo dado por Jesus Cristo. Sua vida foi um testemunho de humildade, compaixão e amor incondicional. Ele estendeu a mão aos marginalizados, oferecendo-lhes esperança e cura. Como seguidores de Jesus, somos chamados a fazer o mesmo, ver o valor de cada pessoa e estender a bondade e o apoio aos necessitados. No mundo repleto de egocentrismo e divisão, a humildade de uma pessoa de Deus oferece um farol de esperança. Isso abre caminho para relações genuínas, promovendo um ambiente onde a cooperação e a unidade podem florescer. Esta humildade, alicerçada na compreensão do amor de Deus, nos obriga a agir com compaixão e empatia e nos impulsiona a ser agentes de mudança, incorporando os princípios do amor e do perdão que são centrais para a fé cristã. À medida que navegamos pela vida, esforcemo-nos para ser reflexos do amor e da sabedoria de Deus. Abracemos a humildade, não como um sinal de fraqueza, mas como uma medalha de honra, um testemunho do nosso compromisso com o crescimento, da nossa vontade de servir e da nossa dedicação em seguir os passos de Cristo. Ao fazer isso, não só enriquecemos as nossas próprias vidas, mas também causamos um impacto duradouro no mundo que nos rodeia. Finalmente, o quinto sinal de uma pessoa de Deus é que elas cuidam dos necessitados, não apenas por meio de palavras, mas por meio de ações generosas. Um indivíduo verdadeiramente virtuoso estende a mão com bondade, não apenas com promessas vazias, mas com ações significativas e sinceras, refletindo sobre a sabedoria de Provérbios capítulo 19, versículo 17. Quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Isso deixa claro que oferecer compaixão aos menos afortunados é semelhante a emprestar diretamente a Deus, que promete honrar tal generosidade. Isto não exige proclamações em voz alta das boas ações de alguém, mas sim um compromisso silencioso de servir aos outros sem esperar nada em troca. Embora a perfeição esteja além do nosso alcance, temos a busca incansável de alinhar nossos corações com a orientação divina, permitindo que o Espírito molde dentro de nós a essência do caráter divino. Através da graça, esta jornada nos leva a uma vida repleta de empatia, evoluindo à medida que aprofundamos nossa caminhada espiritual. Num reino onde as falsidades e a ambiguidade ética parecem galopantes, a integridade de uma pessoa justa destaca-se, iluminando o caminho como um farol de verdade no meio da escuridão. Esta integridade, enraizada numa adesão firme à verdade e à justiça, constrói uma base de confiança e autenticidade, essencial para estabelecer ligações profundas e significativas. Ecoando os sentimentos do Salmo 11, versículo 3, é a integridade inabalável dos retos que os guia. Viver em harmonia com as próprias crenças e ações, refletindo a natureza do Criador através de um estilo de vida de honestidade e autenticidade, é inegociável. Abraçar este caminho exige um forte compromisso com os princípios morais, independentemente dos desafios ou tentações que possam surgir. As Escrituras nos guiam, oferecendo um modelo para alinhar nossos pensamentos, palavras e ações com a sabedoria divina. O Salmo 15 questiona quem é digno de permanecer na presença sagrada, enfatizando a verdade falada com o coração sincero. Exorto a todos que nos ouvem a abandonar a falsidade, abraçando a verdade nas nossas interações, garantindo que a nossa conduta nunca seja enganosa.
A Bíblia contrasta a força orientadora da integridade com a queda do engano, sublinhando a importância da consciência no caráter sob pressão. A busca pela piedade é uma viagem para toda a vida, ancorada no compromisso de incorporar diariamente o caráter divino. Entregar-se totalmente à vontade de Deus, conforme aconselha a Bíblia, envolve oferecer-se como uma oferta viva, evitando os padrões mundanos em prol de uma mente renovada na verdade divina. Esta entrega é um ato de confiança e obediência, uma escolha deliberada de seguir o caminho divino acima dos desejos pessoais. Como a palavra sugere, esta jornada envolve fugir das concupiscências juvenis e buscar sinceramente virtudes como justiça, fé, amor e paz. Concluindo, a essência de um indivíduo piedoso se manifesta por meio da humildade, da compaixão e da integridade inabalável. Estas virtudes não só enriquecem as nossas vidas pessoais, mas também têm o poder de transformar a sociedade. Ao nos esforçarmos para promover essas qualidades dentro de nós mesmos, sejamos faróis de esperança e canais de amor e graça divinos. Que isto seja um apelo à ação para cada um de nós, viver estas verdades na nossa vida cotidiana para iluminar o mundo com o reflexo do amor divino. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus. A vida pode ser difícil e os dias podem parecer longos. As coisas podem estar mudando o tempo todo ao nosso redor. Talvez estejamos passando por uma doença difícil ou um período sombrio, e por mais que oremos, o problema parece estar piorando em vez de melhorar. Apesar de tudo, ainda temos muito a agradecer nesta vida. Para os momentos em que pode ser muito difícil louvar e agradecer a Deus, pelas vezes em que vimos a mão poderosa de Deus trabalhando em nossas vidas, e em todos os outros dias, quando nos sentimos ocupados, cansados, distantes e atribulados. Que Deus nos lembre de sempre virmos a Ele primeiro. Seu Espírito trabalhando em nós e sobre nós é o que faz uma mudança poderosa e duradoura em nossas vidas. Podemos escolher agradecê-lo com todos os dias. Quando estamos prontos para ir a Deus com gratidão e humildade, vemos que não importa o que estejamos passando, Deus não tenta apenas melhorar as coisas e nos ajudar a superar nossos problemas. Ele faz mais. Ele muda a maneira como nos sentimos. Seu poder nos liberta do domínio que nossos problemas exercem sobre nós quando somos gratos e mantemos nossa mente nele. Sua alegria e paz nos dão força e nos fazem continuar. Então, filho de Deus, eu te pergunto, você é grato? Você é grato ao acordar? Você é grato quando vai para a cama? Qual é a primeira coisa que você faz pela manhã? Faz uma xícara de café, escova os dentes, assiste às notícias talvez? Você começa seus dias dando graças a Deus? Você é verdadeiramente grato? Grato por estar saudável, pela comida que você está comendo? Pense nisso. Você é grato? Talvez eu devesse fazer minha pergunta desta forma. O Senhor o ajudou de alguma forma pela qual você deveria ser grato? Você já viu a mão de Deus trabalhando? Deus já agiu a seu favor de uma forma que você deveria ser grato? Agora, permita que eu diga algo simples, sabe? Um pequeno conselho. Devemos ser gratos. Devemos mostrar gratidão a Deus. Devemos começar nosso dia agradecendo. Essa é a coisa certa a fazer. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz: Que a paz de Cristo reine em seus corações, visto que, como membros de um só corpo, vocês foram chamados para a paz, e sejam gratos. Parece bastante simples, não é? Seja grato. Se você e eu não mostramos gratidão pela forma como Deus nos ajudou, não estamos seguindo suas instruções. Devemos ser gratos pelas coisas que temos, pelas coisas que não temos, pelas coisas que Deus fez e pelas coisas que Deus não fez por nós. Vez após vez, você e eu cometemos alguns erros que deixaram Deus triste. No entanto, Ele nos deu uma segunda chance. Em vez de nos punir, Ele escolheu nos amar. Isso não é lindo?
Mesmo quando merecemos o castigo, o que tantas vezes fazemos, Ele escolhe nos amar. Querido cristão, agradeça pelo que Deus não te deu e pelas coisas que Ele não fez. Ele não nos fez pagar por nossos erros ou pecados. Não, Ele enviou Jesus, o único Filho que Ele teve para pagar por nossos erros. Agora, você e eu não precisamos pagar um centavo para participar das bênçãos da salvação. Graças a Deus pelo que Ele não fez. Ele não nos deixou sozinhos. Apesar do fato de termos dito coisas horríveis, apesar do fato de termos nos recusado a atender os seus chamados, apesar de termos escolhido pecar, Deus não nos deixou sozinhos. Sim, nem todas as orações foram respondidas por Deus, porque Ele foi bom e sabia que algumas coisas pelas quais orávamos seriam mais ruins do que boas em nossas vidas. Portanto, é bondoso e generoso da parte dele não dizer sim a todas as orações. Devemos louvar a Deus e saber agradecê-lo pela decisão que tomou de não fazer ou não nos dar algo. Se Ele nos desse tudo o que merecíamos, tenho certeza de que eu deveria ser julgado e culpado. Eu merecia ser culpado e rejeitado, já que foram tantos os pecados que cometi, mas graças a Deus que nem sempre Ele faz o que eu quero ou mereço. Eu deveria ser julgado, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Assim, não há mais culpa para aqueles que creem em Jesus Cristo. Graça me foi dada em vez de punição, e isso é o suficiente para ser grato. Não, nem sempre são as coisas boas que só temos a agradecer. Agradeça a Ele por torná-lo forte. Sim, pela força que você ganhou ao passar por momentos difíceis. Agradeça a Deus pelos momentos difíceis que você passou. Aqueles momentos em que você estava sozinho e isolado do resto do mundo. Na verdade, é nessas horas que você descobre como confiar completamente em Jesus. Então eu encorajo você a ser grato. Seja sempre grato. Salmos capítulo 5, versículo 11 diz: Mas alegrem-se todos os que se refugiam em ti. Deixe-os sempre cantar de alegria. Espalhe a sua proteção sobre eles, para que aqueles que amam o seu nome possam se alegrar em ti. Agradeça a Ele ao acordar para a sua proteção durante a noite. Ore comigo. Querido Deus, obrigado por sua promessa de que suas misericórdias são novas a cada manhã e que sua fidelidade é grande. Obrigado por seu grande amor e trabalho em nossas vidas, bem como seu incrível poder. Obrigado por ser gentil e por todas as coisas boas que o Senhor fez por nós. Somos muito gratos por só podermos encontrar esperança em Ti, mesmo quando as coisas estão ruins. Obrigado pela Tua força, que vem do Teu poder, pelo Teu Espírito, que nos ajuda em tudo. Obrigado por Tua bondade e misericórdia, e por estar sempre conosco e nunca nos deixar. Obrigado por desistir de tudo para que pudéssemos ser livres e viver. Perdoa quando não agradecemos o suficiente por tudo que o Senhor faz, tudo que o Senhor é e tudo que o Senhor nos deu. Nos ajude a olhar para o Senhor e pensar em Ti de uma nova maneira hoje. Refresca nossos espíritos e nos encha com sua alegria e paz. Obrigado por Teus caminhos serem muito maiores do que os nossos e por seus pensamentos serem muito mais profundos. Obrigado por ter um plano para salvar as pessoas e por tudo se fazer novo em Ti. Obrigado porque Teu rosto está voltado para os justos, porque o Senhor está perto dos quebrantados de coração, porque ouve nossos gritos e conhece nossos corações. Obrigado por ser uma parte forte de nossas vidas todos os dias. Não importa o que estejamos passando, sabemos que Seu coração está conosco. Seus olhos estão em nós e Seus ouvidos estão abertos às nossas orações. Obrigado por nos manter seguros, nos cercando com favor como um escudo. Pedimos que o Senhor mantenha nossos pés em terra firme e nos ajude a permanecer consistentes e leais. Nos dê força sobrenatural para permanecer no caminho e não virar à direita ou à esquerda, ou ser facilmente desviado
por outras coisas que tentam nos afastar de andar perto de Ti. Pedimos que o Senhor cuide de nossas vidas, de nossas famílias e das vidas de outros cristãos. Pedimos a Sua mão para nos cobrir e nos manter a salvo das coisas ruins que o inimigo quer fazer. Queremos que o Senhor nos proteja e seja um lugar seguro para nós. Pedimos que nos dê sabedoria e compreensão além de nossa capacidade, para que possamos conhecer a Tua vontade, ouvir a Tua voz e seguir Teus caminhos. Brilhe Sua luz sobre nós por dentro, através e acima. Que possamos fazer a diferença neste mundo para a Tua glória, para que Seus planos permaneçam. Mostre-nos como chegar lá, que tudo que o Senhor planeja se torne realidade, que possamos trazer a Tua paz e esperança para o mundo que tanto precisa de Ti e de Tua cura. Senhor, nós amamos e precisamos do Senhor hoje e todos os dias. Nós Te louvamos e agradecemos, porque o Senhor é o único que merece isso, e por causa do presente de Jesus para nós, somos mais que vencedores. Em nome de Jesus, amém. Ter um coração agradecido pode mudar a maneira como você vê e sente a vida como um todo. A oração é uma das melhores maneiras de sentir o poder de agradecer. Mesmo que a pós-pandemia tenha feito com que as pessoas perdessem seus empregos, adoecessem e perdessem entes queridos, ainda podemos ser abençoados. Quando damos graças a Deus em oração, desviamos nossa atenção de nossos problemas para as coisas boas de nossa vida. E é essa a beleza da fé. Apesar de nossas circunstâncias e tempestades, ainda podemos nos sentir gratos e agradecer. Todos os dias podemos escolher agradecer a Deus. Comece a dizer a Deus o quanto você é grato por seu amor e fidelidade hoje. Agradeça a Deus por Ele estar no comando da sua vida. Não importa como nos sentimos agora, devemos agradecer a Deus por nos dar esperança e alegria. Deixe-o mudar seu coração para que a paz dele possa ajudá-lo. A melhor maneira de parar os ataques de decepção, medo e preocupação de Satanás é ter um coração agradecido. Certamente, temos muito a agradecer porque Jesus Cristo nos salvou e nos deu paz. Vamos aprender a agradecer a Deus, não importa a época do ano ou quão sombrio seja o dia. Ser grato não é algo que você faz apenas no dia de ação de graças. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18 diz: Sejam gratos em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês que pertencem a Cristo Jesus. Quando temos muitas coisas para fazer e estamos preocupados com o futuro, podemos louvar a Deus por quem Ele é e por sua promessa de nunca nos deixar ou nos abandonar. Recebemos o dom gratuito de sermos salvos e vivermos para sempre. As Escrituras estão repletas de versículos que nos dizem como Deus é bom e por que devemos agradecer a Ele. Mesmo que você não tenha nada a agradecer, e isso é improvável, agradeça a Deus pela sua vida. Comece o seu dia agradecendo a Deus, pois um novo dia traz esperança. O amanhecer é outro lembrete de que Deus nos ama. Salmos capítulo 107, versículo 1 diz: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom e seu amor dura para sempre. Querido amigo, querida amiga, Deus te ama. Esse fato nunca mudará. Então, agradeça. Em todos os campos da sua vida, companheiros invisíveis caminham ao seu lado. Invisíveis, sim, mas a presença deles é tão real quanto o ar que você respira. Cada um de nós caminha pela vida com um anjo da guarda, um guardião silencioso, cujo único propósito é guiar, guardar, vigiar e fornecer apoio ao longo da jornada da vida. Imagine que dentro das paredes da sua casa, esses observadores benevolentes poderiam estar se misturando, deixando pistas sutis de suas visitas ou presença contínua. Mas como saber se um desses seres benevolentes agraciou sua casa com sua presença? Existem maneiras de sentir sua proximidade e passos que você pode tomar para ficar mais sintonizado com os sussurros de suas asas.
Desde o início da criação até o momento presente, a saga contada pelas Sagradas Escrituras desenrola uma narrativa de salvaguarda divina, uma demonstração vívida da vigilância incessante de Deus sobre a sua criação. É como se cada folha, cada sílaba, ressoasse com as pulsações da essência do Criador, proclamando: seu valor é imenso para mim. O escudo da proteção de Deus não é transitório e efêmero, mas um abraço eterno que o envolve com braços que não enfraquecem nem vacilam. Em épocas de caos, em casos de dúvida, é crucial lembrar que você não é esquecido nem abandonado, pois você é muito querido, guardado com fervor por uma divindade cujo afeto é ilimitado. Portanto, ao navegar pelos vales baixos da vida e ascender aos seus picos mais extremos, deixe que esta compreensão profunda seja a âncora para o seu espírito. O abraço protetor de Deus é o seu direito inato. O seu cuidado atento é o seu aliado incessante. Não existe sombra escura demais para que sua luz penetre, nem abismo profundo demais para que seu amor chegue até você. Em cada obstáculo, em cada vitória, o soberano de toda a criação está ao seu lado, defendendo você, lembrando do seu valor através do seu olhar. Você, querido, é uma joia radiante no diadema do Todo-Poderoso, um testemunho vivo de sua misericórdia e poder. Dentro do vasto épico da eternidade, sua história tem importância, sua existência tem peso, porque você é importante para Deus. O mundo, ou aqueles que estão dentro do seu círculo imediato, podem ignorar o seu valor, mas, aos olhos de Deus, você é indispensável. Consideremos as histórias da vida real de pessoas que, contra todas as probabilidades, encontraram o seu valor e propósito através da fé. Pense naqueles que permaneceram firmes nas suas convicções, mesmo quando o mundo lhes virou as costas, apenas para perceberem que nunca estiveram sozinhos. As histórias deles, assim como as suas, não se perdem na cacofonia da vida, mas são realçadas pelo divino, reforçando a verdade de que, no grande esquema das coisas, toda vida tem um propósito, toda alma tem valor, especialmente aos olhos de Deus. Esta história não é sobre vender uma ideologia ou promover um empreendimento comercial. Trata-se de falar verdades com autoridade e a convicção que advém da crença genuína. Quando falamos com profunda convicção, nossas palavras carregam peso e poder, ressoando naqueles que os ouvem. Em cada palavra que pronunciamos, transmitimos esta mensagem com a sinceridade e a paixão que ela merece, garantindo que toca o coração de quem a ouve, guiando para a luz desta verdade duradoura. Considere a maravilha de que, mesmo enquanto você sintoniza esta mensagem, o seu espaço de vida pode ser agraciado pela presença de pelo menos um desses guardiões. Reflita sobre a beleza dessa noção. Lembre-se das palavras do Salmo 91, versículos 11 e 12. Porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Imagine os mais altos níveis de proteção terrestre, como o serviço secreto atribuído ao presidente. Agora pense em algo ainda mais profundo, seus próprios guardiões celestiais, designados especialmente para você. Que pensamento magnífico, ser valorizado e protegido dessa maneira. Aos olhos da burocracia, os indivíduos podem ser reduzidos a meros números ou estatísticas. No entanto, você é infinitamente valioso para Deus. O sacrifício final foi feito, enviando um Filho amado para que pudéssemos passar a eternidade juntos. E durante o seu tempo na terra, os observadores celestiais ficarão de guarda,
é um lembrete comovente do seu valor na grande tapeçaria da existência. Existe ceticismo, mesmo dentro de certas comunidades de fé, sobre a existência de anjos ou do sobrenatural. Este ceticismo, muitas vezes enraizado numa abordagem racionalista moderna, ignora a rica tapeçaria espiritual descrita nos textos bíblicos. Ignorar estes aspectos significa perder a plenitude da realidade espiritual e da orientação que tem sido afirmada ao longo dos tempos. Ao longo da história, houve momentos em que o divino alcançou a vida de pessoas comuns através de meios extraordinários. Tomemos, por exemplo, uma história dos tempos antigos, quando um homem chamado Ló se viu em cidades mergulhadas em transgressões. Estas cidades, conhecidas pelo seu profundo declínio moral, chamaram a atenção de Deus. Em resposta, mensageiros dos céus, muitas vezes chamados de anjos, foram enviados a Ló. Sua missão? Entregar um aviso de destruição iminente e guiar ele e seus entes queridos para um local seguro. Este evento, capturado na história de Sodoma e Gomorra, destaca o papel fundamental que estes seres celestiais desempenham na salvaguarda de vidas humanas. Esses mensageiros, disfarçados de viajantes, foram recebidos por Ló. Demonstrando profundo respeito, cumprimentou-os com a maior humildade. A mensagem deles era clara. A fuga era necessária para evitar o desastre iminente. Apesar da urgência, a hesitação persistiu até que os mensageiros tomaram medidas decisivas, conduzindo Ló e a sua família para longe da beira da destruição. Esta história, embora antiga, ecoa como uma verdade que transcende o tempo. Deus continua a zelar e a intervir nos assuntos humanos. Esta intervenção não é relegada ao passado. A presença desses guardiões divinos em nossas vidas é uma promessa contínua. Eles se movem invisíveis, com a tarefa de proteger, orientar e intervir em nome da humanidade. Considere a imagem de uma escada conectando o céu e a terra, uma ponte entre o divino e o mundano. Isto simboliza uma interação contínua com seres celestiais, movendo-se constantemente entre os reinos para cumprir as suas diretivas divinas. Entre os seus deveres está a salvaguarda dos indivíduos e das famílias, agindo como protetores invisíveis dentro das nossas casas. Muitos podem questionar a existência de tais seres, atribuindo a sua sobrevivência a quais acidentes e perigos a mera sorte ou coincidência. No entanto, os relatos partilhados nos textos sagrados oferecem uma perspectiva diferente, revelando um mundo onde os seres espirituais participam ativamente da nossa realidade. Imagine, por um momento, se a nossa percepção se expandisse para além do físico, revelando a intricada dança entre o visível e o invisível. Tal revelação transformaria, sem dúvida, a nossa compreensão do mundo que nos rodeia. A narrativa de Ló e a tutela constante dos seres celestiais servem como um lembrete da dimensão espiritual que acompanha a nossa existência cotidiana. Estas histórias não são apenas relíquias do passado, mas refletem uma verdade profunda que não estamos sozinhos. Deus não deixou de enviar seus mensageiros, que trabalham incansavelmente para nos proteger, guiar e zelar. Quer reconheçamos a sua presença ou não, eles são uma constante, um lembrete da proteção espiritual que nos rodeia, muitas vezes despercebida, à medida que navegamos pelos desafios da vida. Ao refletirmos sobre estas verdades, reconheçamos a realidade espiritual que nos envolve. A próxima vez que você enfrentar uma provação ou um momento de incerteza, lembre-se da história de Ló e dos anjos. Deixe-o lembrá-lo dos guardiões invisíveis que caminham entre nós, oferecendo proteção e orientação. Embora a sua presença possa ser invisível aos olhos, o seu impacto é sentido nos inúmeros momentos de graça que nos guiam através das tempestades da vida. Ao reconhecer isso, abrimos os nossos corações ao profundo mistério e beleza do envolvimento de Deus no nosso mundo.
Em todos os cantos da sua casa, desde os quartos suavemente iluminados onde nascem os sonhos, até a cozinha movimentada onde são feitas as refeições e as memórias, há uma presença invisível. Não se trata das sombras fugazes ou dos sussurros do vento. Trata-se dos guardiões que nos foram atribuídos desde o início do nosso primeiro suspiro. Sim, estou falando de anjos. São as figuras angelicais nos cartões festivos, mas poderosos protetores, divinamente designados para ficar ao nosso lado. O próprio Jesus, no âmago das Escrituras, compartilha conosco uma verdade profunda. Ele fala dos pequeninos, não apenas das crianças por idade, mas de qualquer pessoa com um coração puro e aberto, dizendo que seus anjos estão sempre na presença de Deus. Este não é um conto de fadas, é uma promessa de proteção, uma prova de que você nunca está sozinho. Mas por que isso importa para você? Porque em um mundo que muitas vezes parece estar fora de controle, saber que você tem um anjo da guarda proporciona um manto de paz. Esses seres celestiais são os observadores silenciosos, os guardiões da paz, sempre defendendo o seu bem-estar perante o Todo-Poderoso. Vamos nos aprofundar em uma verdade profunda, uma declaração atemporal das Escrituras encontrada em Isaías 54, versículo 17. Toda arma forjada contra ti não prosperará. Toda língua que ousar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor e o seu direito que de mim procede, diz o Senhor. Esta garantia é a nossa herança como seguidores devotados do Todo-Poderoso. Mas o que isso realmente significa para nós? É uma garantia divina de que os obstáculos e adversários que encontramos não terão a última palavra. Sim, surgirão desafios, simbolizados como armas, e terão como objetivo derrubar-nos. No entanto, eles não terão sucesso. Eles não podem, porque o Altíssimo está ao nosso lado, supervisionando meticulosamente a nossa jornada. Isso não significa que não enfrentaremos provações. Significa que essas provações não definirão o nosso destino. Mesmo quando a adversidade chega, há um propósito. Às vezes, a dificuldade que enfrentamos é interceptada pela intervenção divina, desarmando os nossos inimigos. Outras vezes, podemos enfrentar essas provações de frente. No entanto, surpreendentemente, o que deveria nos prejudicar é transformado num catalisador para o nosso crescimento e num testemunho da nossa resiliência. Saímos não apenas ilesos, mas enriquecidos, com histórias de vitória que inspiram e elevam. Recordemos a história de José, que apesar de ter sido vendido como escravo pelos seus próprios irmãos, viu Deus transformar a sua desgraça numa poderosa história de redenção e salvação. Você pretendia me prejudicar, mas Deus pretendia que fosse para o bem, reconheceu José. É um lembrete impressionante de que as nossas lutas atuais não são o fim, mas um ponto de viragem para algo maior. Esta narrativa não é apenas história, é a nossa história também. Enfrentamos batalhas modernas, seja as nossas vidas pessoais, carreiras ou caminhadas espirituais. No entanto, em meio a tudo isso, mantemos a promessa de que nenhuma adversidade tem o poder de nos derrotar. Esta segurança não vem da nossa força, mas de uma fé inabalável naquele que controla o universo. Então, ao passarmos pelos altos e baixos da vida, lembremo-nos da essência desta proteção divina. Não se trata apenas de sobreviver, trata-se de prosperar. Trata-se de ver além do desafio imediato e reconhecer o quadro geral, uma tapeçaria da nossa vida sendo tecida pelo divino. Devemos lançar esta certeza em nossos corações. As batalhas que enfrentamos são reais, mas a nossa vitória também o é. Está garantido não pelo nosso poder, mas pela promessa daquele que nunca perdeu uma batalha.